Graça e paz. Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto vimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra desta verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e em longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos nesta luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes nesta fé, e não vos moverdes da esperança deste Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne, no meu corpo, cumpro o resto dos sofrimentos de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus
quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, em obra que obra em mim poderosamente, porque quero que saibais. Colossenses capítulo 2. Porque quero que saibais como um grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecendo na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente, quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados nesta fé, assim como fostes ensinados, mudando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos engane, faça presa sua, por meio de filosofia e estudos humanos, vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidado com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo Jesus pela cruz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, por esta fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, vos ressuscitou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, ninguém vos julgue pelo que beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos deste mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se estivessem no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas se acabarão pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação do corpo. Portanto, capítulo 3, Colossenses capítulo 3.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos para o mundo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos corpos que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando eras ignorante e não tinhas realmente Cristo, quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas. Não mintais uns aos outros mais, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeus, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cítara, cego, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados e entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo neste nome, em nome do Senhor Jesus, tendo por ele graças a Deus Pai, dando por ele graças a Deus Pai, agradecendo por tudo. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo o corpo, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade, de coração temendo a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, o servis. Mas quem fizer o agravo, receberá agravo. O que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4, Colossenses, capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça, equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Irmãos, perseverai em oração, velai nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como me convém falar. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um.
Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes, unicamente os maus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. São esses os meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserve firme, perfeito e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão em Herápolis. Sauda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. E Nifa, a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, a que veio de Laodiceia. Lede vós também. E dizei, Arquipo, atenta para o Senhor, para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão. De Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém.